falando sobre a análise dos consumidores. O consumidor é aquele que movimenta qualquer negócio ou empresa. Por isso, é de muita importância estudá-los e conseguir identificar seus papéis de compras, suas decisões, atitudes, o porquê compra um determinado produto, de onde adquirir informações sobre determinado estabelecimento. No fator cultural, as empresas devem estudar, analisar a cultura do país, região ou cidade que sua empresa está instalada. No caso da Brotinho, dificilmente ela vingará comercializando sopas, caldos, pois estamos numa cidade onde predomina um clima não muito apropriado para esse tipo de alimentação. O fator social envolve a influência de pessoas como parentes próximos, amigos, colegas de trabalho, vizinhos e profissionais da área. No caso da Brotinho, um trabalhador que precisa de alimentação rápida normalmente procura lugares que pessoas do mesmo ciclo social se alimentam. No fator pessoal, o ciclo de vida e a idade são os principais fatores que influenciam os consumidores. Como, por exemplo, um aluno de cursinho vira freguês só no período em que está estudando. É o caso da Brotinho, que tem fregueses de colégios próximos, como o Objetivo, o Coque. Como todos sabem, as pessoas utilizam muito a comunicação entre amigos e familiares quando vão comprar algo. Por isso, é interessante que a lanchonete trate cada cliente da mesma forma, sempre com muita atenção, educação e disposição. A empresa precisa estar atenta e prezar pelo bom relacionamento com os clientes. A Brotinho pode segmentar seu mercado para atrair consumidores da classe B, da classe C e da classe D, porque é um mercado que tem o hábito de alimentar-se fora, devido à correria do dia a dia. A Brotinho tem condições de atender diferentes públicos, pois possui vários produtos com preços acessíveis em relação à concorrência. A Brotinho pode e deve praticar de preços mais acessíveis, pois a mesma trabalha com um público de alto giro, compensando o investimento feito. Outro fator positivo da Brotinho é que ela trabalha com produtos de qualidade para manter o padrão e não perder os clientes que conquistar. Vou falar agora um pouco da análise dos concorrentes. A concorrência pode ser definida como empresas que atuam no mesmo mercado e que trabalham com o mesmo tipo de produto ou serviço. Citarei alguns dos principais concorrentes da Brotinho. Um deles é o Disque Frango na Brasa. A casa tem como especialidade o frango assado na brasa, sistema self-service por quilo ou preço fixo por pessoa, com 12 tipos de pratos quentes e 10 frios. Oferece ainda espetinhos, porções variadas, costela no bafo e marmitex. Tem também a cantina da Bia. O local oferece a seus clientes opções de comidas de rápido consumo, atraindo como público-alvo jovens estudantes e trabalhadores do comércio local. O cardápio contém sucos, salgados, doces e aceita encomendas. Tem o ponto do pastel. Tem como especialidade o pastel, disponibilizando diversos sabores, além de oferecer panquecas, várias opções de sucos e promoções de combos. Tem a Colmeia do Sabor. O local oferece diversos salgados e combos com refrigerantes e sucos. Disponibiliza também a encomenda e entrega de salgados. O Requinte, Bar e Choperia. Proporciona a seus clientes a opção de salgado, a opção de porção, de lanche e de sucos, além de disponibilizar um ambiente mais descontraído de bar oferecendo chopp. E o principal dos concorrentes, Camargo Bar e Petiscaria. Este é o principal concorrente de nosso cliente, pois além de ser o mais próximo em relação à localidade, oferece variedade de produtos parecidos. Por existir grande concorrência neste comércio, analisamos na tabela acima os 6 principais concorrentes e as 3 variáveis mais avaliadas pelos clientes. Através da tabela é possível verificar qual o maior interesse do consumidor na hora de escolher o local que melhor acolhe suas necessidades. Na tabela 3, colocamos 3 opções, são elas: sabor, ambiente e atendimento. Através da tabela, percebe-se que o ponto do pastel é o concorrente mais forte da Brotinho, pois atingiu a maior nota em quase... Vou falar um pouco do plano de produtos. A Brotinho possui um bom portfólio de produtos. Trabalha com salgados, pastéis, lanches, doces, espetinhos, petiscos,
bebidas e o saboroso frango assado na brasa com molho e farofa especiais, feito por eles. É um preço bem acessível para a população presente, próxima à lanchonete, mas é preciso alguns ajustes para conseguir uma maior participação e faturamento maior. Para que a Brotinho consiga a preferência do consumidor, a lanchonete precisa desenvolver um produto que não somente atenda às necessidades, mas que ultrapasse suas expectativas. Nesta linha, a Brotinho pode oferecer salgados lights, pastéis para vegetarianos, lanches lights, doces lights, espetinhos com molho especial, entre serviços construído o que chamamos de público ampliado. Analisando a Brotinho, foi possível verificar que existe a possibilidade de expansão para produtos e serviços, onde será feita a implementação de salgados congelados para a viagem. O tamanho dos pastéis sendo pastelzinho, pastel e pastelão, que irá atender desde as pessoas que estão com pouca fome até as que estão com muito mais fome. E para surpreender o mercado de Ribeirão Preto, sugerimos que ele faça o primeiro rodízio de pastéis em Ribeirão Preto, sendo assim o pioneiro da atividade na cidade. Vou falar agora um pouco de plano de preços. Entre todos os elementos do marketing mix, o preço é o único que produz receita, pois todos os outros produzem apenas custos. Tradicionalmente, pela nossa cultura, o preço é um dos principais fatores de decisão de compra, principalmente nos dias atuais, em que podemos comparar os preços rapidamente através das mídias. No caso da Brotinho, podemos dividir seus produtos em 3 categorias. São elas: salgados, frango assado e bebidas. Segundo o proprietário, a intenção é obter lucro e, com isso, fazer melhorias em seu estabelecimento, transformando-o cada vez mais em um ambiente agradável e familiar. Ao estabelecer a análise de mercado, identificamos que, pelo fato de a Brotinho estar localizada em uma área popular de Ribeirão Preto, seu público-alvo também se encaixa nessa categoria, onde a maioria dos clientes não estão dispostos a pagar por um preço alto. Com isso, é importante que a Brotinho trabalhe com uma porcentagem de lucro em que cada alimento que a permita ter uma margem de segurança. Por estar entrando no mercado agora, é importante que a Brotinho mantenha os baixos preços para atrair a clientela. Porém, é necessário que aumente o seu preço do pastel gradativamente, até alcançar o preço do concorrente principal, visto que a qualidade do mesmo é inferior e o preço é maior. Na semana anterior, o pastel custava R$ 2,80. Atualmente, o preço custa R$ 3,00, sendo que o preço do concorrente, o ponto do pastel, é R$ 4,00. Nessa época de calor, sugerimos também o aumento do valor do copo de suco, hoje cobrado R$ 1,70 e seu concorrente R$ 2,00. Os outros produtos estão com preço bom, em comparação aos outros estabelecimentos. Então, sugerimos que ele mantenha os preços nos patamares atuais, pois lhe trará resultados para realizar seus objetivos. Durante a análise macroambiental que a equipe LV realizou, foi constatado que, com maior acesso à informação e melhor poder aquisitivo, o brasileiro tornou-se mais exigente e menos fiel às marcas. Nos últimos anos, a alimentação para o lar cresceu 292,3 ante índice de 209 do varejo alimentício tradicional. O setor alimentício não teve outra saída a não ser investir na criação de produtos que atendessem às preferências dos brasileiros e garantissem sua competitividade de mercado. A alimentação fora do lar foi um dos gastos que mais impactou na renda de todas as regiões do país, com um aumento de 14%, totalizando 51% da população que se alimenta fora do lar mensalmente. Alguns alimentos como salgados, doces e pratos congelados contribuíram para o aumento do gastamento. Além disso, a procura por alimentos saudáveis fora do lar aumentou em 40%. Como exemplo, em pesquisa da ACERT foi constatado que a procura de sucos naturais em restaurantes aumentou em incríveis 80%. Com esse mercado sempre tão aquecido, já que a alimentação faz parte das necessidades fisiológicas do ser humano, a Brotinho irá ampliar o seu mercado e adaptar-se às necessidades dos clientes que, atualmente, preocupam-se mais com a alimentação saudável, conquistando e fidelizando novos clientes, já que no centro da cidade de Ribeirão Preto existem poucos estabelecimentos preocupados com as necessidades específicas. Como o público-alvo da Brotinho está direcionado aos funcionários dos estabelecimentos comerciais e também aos estudantes das escolas ao redor da localidade do nosso estabelecimento, é preciso lembrar-se de manter os preços justos, por se tratar de uma parte da população que não dispõe de uma grande renda mensal, principalmente por parte dos estudantes, que em maior quantidade
não possuem emprego ou renda fixa. Eles vivem apenas de algum dinheiro disponibilizado pelos pais. Já os funcionários dos estabelecimentos próximos a Brotinho muitas vezes dispõem do ticket de refeição, que ocasiona em maior gasto com alimentação, por exemplo, no horário de almoço. Também é preciso atentar-se aos preços dos concorrentes, já que para garantir a segurança dos alimentos é preciso tomar medidas que devem ser colocadas em prática no dia a dia, como a atenção em relação aos trajes utilizados. Em relação à tecnologia, a Brotinho irá aproveitá-la de forma mais ampla, visando o contato mais próximo com o cliente, através de divulgações e promoções, através das mídias sociais. É necessário visar pela conveniência dos clientes, disponibilizando, por exemplo, Wi-Fi e máquinas de cartão que aceitem tickets de alimentação, como a Lelo e o Ticket, que hoje são dispensadas pela Brotinho. Já nos objetivos propostos, a partir das nossas análises, foi possível detectar que a concorrência é o fator mais agravante, restringindo a atratividade de novos clientes e fazendo com que as vendas não cresçam, tendo como consequência o baixo faturamento. Sendo assim, é necessário a conquista de novos clientes e fidelizá-los, adquirindo também maior participação de mercado. A Brotinho, antes da sua inauguração, atentou-se para a grande variedade de produtos que eram oferecidos pelos locais ao redor da Brotinho, constatando que para sua sobrevivência seria necessário que eles também oferecessem uma alta variedade de produtos, sendo um dos objetivos da LEV auxiliar na diferenciação da Brotinho, implantando novos tipos de alimentos para eles se destacarem perante a concorrência. Além disso, a Brotinho irá se diferenciar implementando produtos e serviços de destaque dos concorrentes, não só com a qualidade e o sabor, mas também incluindo produtos novos formatos, tamanhos e preços, tornando os produtos mais atrativos e estimulando as vendas. Com os clientes cada vez mais exigentes, a Brotinho irá oferecer produtos mais saudáveis para atender a satisfação de seus clientes frequentes, ou seja, que costumam fazer parte de suas refeições diárias no estabelecimento. É necessário adaptar o negócio para que também atenda os consumidores que prezam por alimentação saudável e que possuam restrições alimentares, como intolerância à lactose e ao glúten. Além da variedade, a Brotinho irá ser reconhecida e lembrada pela qualidade de seus alimentos. Já no plano de distribuição, é uma estratégia usada no planejamento do marketing envolvendo o produto, o preço e a promoção. Os planos de distribuição envolvem os canais de marketing, conjuntos de organizações independentes, envolvida a um processo de disponibilizar o seu produto ou serviço para o uso ou consumo final. Esses canais, planos de distribuição, são muito importantes para as empresas criarem redes de valor com seus consumidores. As empresas devem primeiramente pensar em seus mercados-alvos e planejar a sua cadeia de suprimentos a partir desse ponto. Pensando assim, a Brotinho tem como foco o consumidor final, direcionando primeiramente a estratégia de marketing ao cliente, que irá consumir os seus produtos, sem deixar de lado os seus fornecedores, parte essencial do funcionamento do fluxo de vendas e satisfação dos clientes. A empresa em consultoria oferece em seu estabelecimento salgados e doces feitos pela esposa do proprietário, produzidos no local, não dependendo diretamente de fornecedores para a produção e venda dos alimentos. O contato com os fornecedores vem aumentando devido ao proprietário ter implementado a venda e uso de bebidas alcoólicas, antes proibidas no local, criando outro plano de distribuição, onde os representantes de diversas marcas vão para a Brotinho oferecer o produto. Mas ainda assim é necessário rever alguns fornecedores, já que foi constatado que a compra dos produtos na pressa do dia a dia é geralmente feita em estabelecimentos próximos, sem muita procura ou busca de outros atacadistas que possam vender mais barato. Além dos clientes que vão até a Brotinho buscar o frango, e muitas vezes eles ligam pedindo entrega a domicílio, geralmente no período do almoço, que é entre 11h30 e 1h30, e acabam reclamando muitas vezes da demora da entrega, porque quem faz a entrega é o próprio proprietário, que então o gerenciamento das entregas fica um pouco difícil. Uma solução para esse caso que tem sido implementada é a terceirização dos serviços das entregas. O custo aumenta, mas as vendas também aumentam, proporcionando mais receita. Já no plano de comunicação, os objetivos da empresa é conquistar novos clientes e fidelizá-los, estabelecendo-se como uma grande qualidade, celebrada como uma grande qualidade e inovação, gerando maior participação no mercado e retorno sobre o investimento que houve. Por se tratar de uma empresa nova no mercado, a comunicação da Brotinho perante seus clientes deverá chamar a atenção. A LEV tem como objetivo alcançar cerca de 200% de novos consumidores e, a partir disso, investir fielmente para que destes, 50% dos consumidores frequentem o estabelecimento de 3 a 4 vezes por mês, fidelizando-os.
Outro ponto a ser destacado é o fato de a empresa Brotinho visar o seu investimento para que o local continue sendo um ambiente familiar, agradável, aconchegante. Por isso, a campanha impressa criada pela LV visou destacar todos os produtos da Brotinho, visando fortalecer a marca. Novidades foram apresentadas, como os pastéis coloridos, sem glúten e sem lactose. E a novidade mais aguardada, que é o rodízio de pastéis. Na campanha de outdoor, a atenção despertada pelas letras garrafais com dizeres prende a atenção do consumidor para a novidade de Ribeirão Preto, o rodízio de pastéis. A seguir apresentaremos o jingle. Procurando sabor e qualidade? Venha pra Brotinho, o sucesso da cidade. Vários tipos de salgado, doce e de espetinhos. Chame seus amigos, tio, avós e seus netinhos. E a campanha de TV. Você tá procurando sabor e qualidade? Venha pra Brotinho, o sucesso da cidade. Vários tipos de salgado, doce e de espetinhos. Chame seus amigos, tio, avós e seus netinhos. As respectivas campanhas serão apresentadas conforme o cronograma a seguir. Na parte da gestão das operações, o tipo de serviço oferecido pela Brotinho é caracterizado pelo contato direto com o cliente, liberdade de decisão e customização, o qual pode ser definido como loja de serviços. Isso significa que ao escolher o estabelecimento para fazer uma refeição, o cliente pode optar pelos salgados já expostos na estufa ou ainda escolher o sabor do pastel de sua preferência para ser frito na hora. Além da variedade de salgados e pastéis, são oferecidos doces, espetinhos e bebidas. Todos os itens com variedade de opções. Outra característica de loja de serviços encontrada na Brotinho é a combinação do front office e back office. Isso ocorre pois, além da empresa ter um alto nível de contato direto com os clientes, como no atendimento, anotação de pedidos e caixa, front office, também são encontradas atividades executadas na parte interna do estabelecimento, back office. Por exemplo, na cozinha, onde é realizada a preparação de grande parte dos produtos oferecidos, dando suporte ao front office, para atender de maneira satisfatória os clientes. A imagem ilustrativa mostra a localização do Brotinho dentre os 3 tipos de serviços. A cozinha, onde os recursos são transformados, é organizada com um arranjo físico por processo. No geral, esse tipo de arranjo, as máquinas responsáveis por transformar os produtos são fixas e há flexibilidade na produção de diferentes produtos. O balcão, onde são preparadas as massas dos salgados, pastéis e bolos, é fixo, assim como o fogão que finaliza o processo de produção. Nesse processo, a mão de obra, o cozinheiro e o produto massa, é que se movem até a próxima máquina, fogão, podendo percorrer diferentes roteiros. A segunda imagem ilustra o processo que a Brotinho se encaixa e dentro desse processo o índice de volume e variedade. O fluxograma mostra o processo produtivo executado na Brotinho, desde a preparação dos produtos até a entrega aos clientes. O processo é iniciado no momento em que são preparadas as massas e os recheios dos pastéis e salgados. Na produção dos salgados, após preparar as massas e os recheios, é executada a montagem dos mesmos. Posteriormente, são transportados até o fogão para serem assados. Seguido disso, há a verificação da conformidade e transporte até as estufas, onde são armazenados até que o cliente solicite. Já a produção dos pastéis acontece de maneira um pouco diferente. Os recheios e massas são produzidos e armazenados só após a solicitação do cliente é que são montados e fritos para atender a solicitação. No plano e controle do sistema produtivo, a forma prioritária que a Brotinho possui de programação da produção
é a programação para trás, já que os pastéis e salgados são preparados com base na demanda esperada. Foi identificado que na Brotinhos 2 tipos de produção, puxada e empurrada, são utilizados. Isso se deve ao fato de a produção de salgados depender da demanda esperada, de ser necessário estoque e planejamento para que a produção aconteça. Ou seja, o responsável conhece a demanda diária de salgados e isso possibilita o planejamento da produção, estocando a quantidade de produtos esperada. Já na produção dos pastéis, a matéria-prima, massa e recheio, estão prontos, porém, o produto final só é finalizado com a solicitação do cliente. Por fim, na parte do sistema produtivo, a LV montou um plano de melhoria adotando ferramentas Lean Production, como por exemplo, a demarcação do chão para auxiliar os clientes na formação da fila, tanto para fazer os pedidos quanto para recebê-los, diminuindo o tempo de espera do cliente. Outra opção é a organização do estoque para a preparação dos produtos, melhorando o tempo de produção e facilitando a contagem de estoque e a sua reposição. Na parte de limpeza, montar um padrão com períodos de limpeza definidos, com exemplo, limpeza das mesas sempre que o cliente for embora, e como o tempo para a troca de óleo é usado para fritar os salgados. Durante a análise da consultoria Elevé, no estabelecimento Brotinho foi diagnosticado que as contratações de auxiliar de cozinha são realizadas através de indicações de parentes e amigos. Essa falta de estrutura e planejamento gera uma série de dificuldades, como a grande rotatividade desses funcionários, despreparo e situações atípicas. Durante o período de menos de um ano, foram contratados 2 auxiliares de cozinha. Com isso, conhecer os itens é de fundamental importância para a contratação correta. Ao entrevistar o proprietário e com o auxílio do CBO, do cargo da função de auxiliar de cozinha, foi possível identificar as tarefas que deverão ser exercidas pelo profissional contratado para a vaga. Estas sob as responsabilidades de uma assistente de cozinha: executar preparações culinárias simples, fazer o cozimento de legumes, verduras e frutas, preparar doces, lanches e saladas, preparar carnes e aves para cozimento, cortando-os, limpando-os, pesando-os, separando-os de acordo com porções solicitadas e acondicionando-os, operar aparelhos ou equipamentos de preparo e manipulação dos gêneros alimentícios, aparelhos de aquecimento ou refrigeração, afiar facas ou instrumentos de corte, zelar pela guarda, conservação e limpeza e manutenção dos equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, comunicando o superior imediato sobre qualquer dano ou irregularidade, zelar pela higiene e limpeza das instalações. Equipamentos e utensílios da cozinha: executar abastecimento do local de distribuição das refeições e efetuar carga e descarga de gêneros não perecíveis e materiais do restaurante, executar o descarte de resíduos de materiais provenientes do local de trabalho, realizando outras tarefas correlatas conforme necessidade ou critério de seu superior. No plano de estruturação de recrutamento e seleção, foi identificado que o interessado na vaga de auxiliar de cozinha deverá ter um perfil de cargo específico, de acordo com a estruturação do estabelecimento Brotinho. É preciso que o profissional possua ensino fundamental completo, experiência na área, proatividade, habilidade de improviso na cozinha e possuir iniciativa. Para atrair os interessados, a vaga deverá ser anunciada nos jornais, internet e pontos de ônibus, como o seguinte anúncio: a Brotinho, lanchonete localizada na cidade de Ribeirão Preto, que busca maior desempenho e qualidade em seus produtos, está à procura de auxiliar de cozinha. Este profissional auxiliará no preparo de refeições, verificará a qualidade dos gêneros alimentícios, além de trabalhar em conformidade às normas, procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde. É necessário possuir ensino fundamental completo, preferencialmente com experiência de 1 ano na área, possuir iniciativa, proatividade e habilidade de improviso na cozinha. Os interessados
devem comparecer ao local, que é situado na rua Marcondes Salgado, 726, Centro, até dia 30 de janeiro. Para o processo de seleção, será necessário o desenvolvimento de 4 fases. Durante a fase 1, o processo de seleção para a vaga de cozinheiro na lanchonete Brotinho deverão ser analisados itens como a experiência anterior de trabalho do candidato em áreas relacionadas. É possível observar na tabela que o estabelecimento deverá recrutar interessados que possuem no mínimo 1 ano de experiência no ramo alimentício, de preferência com tarefas relacionadas ao preparo de salgados e doces. Outros itens a serem observados será a quantidade de cursos relacionados ao preparo destes mesmos alimentos. No caso da Brotinho, esses cursos não são obrigatórios para o processo de seleção, já que durante as outras etapas serão analisados o conhecimento técnico e específico de cada candidato. Por fim, durante a fase 1, serão analisados as referências de trabalhos anteriores, visando buscar informações adicionais sobre o comportamento e técnica dos candidatos. Para Brotinho, é importante que exista ao menos 2 boas referências, já que se trata de um cargo com grande rotatividade. Durante a fase 2, será analisado os conhecimentos específicos de cada candidato. A técnica para esta seleção será desenvolver durante 1 hora uma atividade com meta, que esteja relacionada com as que foram relacionadas em seu currículo, garantindo que realmente existe a habilidade que foi descrita. O ideal para o candidato da Brotinho é que, no mínimo, o conhecimento específico seja pontuado entre 5 e 6, já que, por se tratar de produtos alimentícios, é necessário que exista técnica para que os alimentos sejam de grande qualidade, assim como é priorizado pela Brotinho. Durante a fase 3, conciliando a fase 2, também será analisado o comportamento de cada candidato durante o mesmo período de 1 hora. Itens como velocidade de preparo dos alimentos e qualidade no desempenho serão fundamentais no bom posicionamento dos candidatos à vaga de cozinheiro no estabelecimento Brotinho. Através da tabela de competências, pode-se avaliar o desempenho exigível e desejável do candidato. Assim foi definido para o cargo que experiência profissional e conhecimento técnico são requisitos exigíveis, enquanto conhecimentos gerais é um item desejável. Já na tabela interpessoal, os itens exigíveis são organização, iniciativa, criatividade, interesse, disponibilidade. O desejável é disponibilidade. Os gráficos exemplificam as atividades da tabela, sendo que as barras azuis indicam a nota máxima que o candidato pode atingir e as barras de cor verde simbolizam as notas atingidas pelo candidato. Cada barra refere-se a um item contido na tabela de competências e na tabela de atributos interpessoais. A pirâmide com escala avaliativa, exibindo cada etapa e quantos candidatos devem permanecer em cada fase do processo seletivo, com base em 24 currículos. Para a entrevista, será necessário perguntas que estimulem respostas dissertativas sobre o passado, o presente e o futuro de cada candidato. As perguntas não deverão ser respondidas com apenas sim ou não. Para que o perfil do candidato possa ser avaliado corretamente, de acordo com a necessidade do estabelecimento. Algumas perguntas que deverão ser utilizadas: você trouxe o currículo? Qual é a sua pretensão salarial? Você já trabalhou como auxiliar de cozinha? Qual o papel mais desempenhou? O que você pretende fazer? Como você avalia a empresa onde você trabalhava anteriormente? Você gosta de trabalhar em equipe ou prefere desempenhar sua função sozinho? Dentre outras perguntas. No plano de treinamento e integração, foi analisado que, com a baixa complexibilidade do cargo, em questão o treinamento será realizado em um dia, onde será monitorado pela atual responsável pela cozinha. Na primeira etapa do treinamento, será exibido um vídeo de integração, com a apresentação da história e filosofia da empresa. Posteriormente, será auxiliado na preparação de alguns produtos oferecidos pela Brotinho, como massas de salgados, recheios e bolos, visando especificar a melhor forma de otimizar a produção e resolução de eventuais problemas, desenvolvendo um profissional eficiente e eficaz. Este treinamento será realizado no próprio estabelecimento, sendo assim, não haverá custos adicionais para a realização do mesmo.
a equipe LV é responsável por auxiliar a Brotinho, principalmente a aumentar a sua clientela e tornar a empresa mais conhecida, principalmente pelo seu sabor e qualidade. Para isso, conhecer, analisar o mercado, os concorrentes e o cenário em que a empresa está inserida é fundamental e é um dos maiores desafios da nossa equipe. O contato direto com o dono da empresa e com os procedimentos dela tem extrema importância, já que através desses a equipe tem melhor direcionamento para as análises dos mercados. Tudo isso, junto do plano traçado no projeto, agrega conhecimento prático à nossa equipe e possibilita a ampliação da visão de negócio. O diagrama apresenta a atividade da Brotinho, que vai desde o pedido do cliente até o processo de produção e a parte final, com o recebimento do produto e a satisfação do cliente. O levantamento e análise feito pela consultoria sobre o cenário atual da empresa mostrou que a Brotinho atualmente possui um computador, mas ela não faz uso do mesmo para organizar os procedimentos, as informações ligadas à empresa. As anotações como faturamento semanal, quantidade de produtos vendidos, valor gasto de compras no mês, são todas feitas à mão e arquivadas num caderninho. E é esse tipo de controle que eles usam. Hoje, a única tecnologia que a Brotinho possui é o uso da máquina de cartão, que é disponibilizada para os clientes fazerem o pagamento. A empresa não possui impressora, já que ela não precisa emitir nota fiscal, tratar de uma pequena empresa, uma micro pequena empresa, né, uma salgaderia. E o uso da internet, assim como no próprio computador, é pessoal. A conexão é wireless, porém não é disponibilizada aos clientes da loja. A orientação feita pela equipe LV na gestão da tecnologia da informação foi o uso de uma planilha de Excel para mensurar os gastos e a receita, evitando o retrabalho mensal de dados e para que exista melhor controle na gestão da empresa. Na parte da análise financeira setorial, a Brotinho, empresa para a qual a equipe LV prestou consultoria, é uma lanchonete situada no município de Ribeirão Preto. Por estar inserida no setor alimentício, foi escolhida através do site da BMF Bovespa, uma empresa desse mesmo setor, a M. Dias Branco, para a comparação das análises financeiras. Na tabela, as análises foram feitas trimestralmente, tendo em vista que a Brotinho não tem nenhum ano de funcionamento. Assim, análises da empresa da BMF Bovespa também foram analisadas dessa forma para efeito de comparação. Na DRE, foram elaboradas análises dos indicadores financeiros da empresa M. Dias Branco, também referentes ao segundo e terceiro trimestre de 2014. No indicador de rentabilidade, a margem líquida indica a lucratividade obtida pela empresa em função do seu faturamento líquido. Quanto maior for o resultado, maior será a lucratividade da empresa. Na M. Dias Branco, a empresa teve, no segundo trimestre de 2014, 13,10% de lucratividade, em função do faturamento líquido, diminuindo seu percentual no terceiro trimestre para 12,23%. O plano de desempenho financeiro, após o levantamento dos dados financeiros da empresa Brotinho, receita, custo operacional, despesas operacionais, ativo, passivo e patrimônio líquido, foi elaborada a tabela de demonstração de resultados do exercício. Além da DRE, foi apurado o lucro operacional através do cálculo de indicadores da tabela. Devido ao fato de a empresa em consultoria ter menos de um ano de funcionamento, as análises elaboradas foram feitas avaliando os trimestres, porém, o ideal seria que fossem analisadas no horizonte de um ano, já que cada empresa se comporta de maneira diferente devido à possibilidade de sazonalidade. O índice de liquidez geral, a Brotinho, em seu período que foi avaliado, verificou uma melhora do segundo trimestre de 2014 para o terceiro trimestre do mesmo ano, já que seus índices foram de 0,68 e 0,85, respectivamente. Essa melhora foi identificada, pois a interpretação feita nesse índice é de quanto maior, melhor. Porém, para que a empresa tenha capacidade de honrar com seus compromissos a curto e longo prazo, é necessário que esse índice seja maior do que 1. Isso significa que, apesar da melhora de um trimestre para o outro,
a Brotinho ainda não consegue honrar com tais compromissos. A margem líquida indica a lucratividade obtida pela empresa em função do seu faturamento líquido. Quanto maior for o resultado, maior será a lucratividade da empresa. No diagnóstico do desempenho financeiro, foi possível diagnosticar que a Brotinho vem melhorando no decorrer dos trimestres analisados, porém seus custos de despesa são altos e diminuí-los favoreceria a empresa, podendo, com o decorrer do tempo, ter lucro.